Olá pessoal, eu sou o professor Oswaldo Barros e nós vamos para a nossa aula 8 do curso de Etnomatemática para a sala de aula, ok? Vamos tratar ainda de linguagens e padrões. Muito bem, agora o nosso foco está nos artesanatos, ok? Então veja bem, essa parte ela é encontrada nos padrões culturais da Amazônia no capítulo 3 do livro que está disponível para vocês, tá certo? As composições de artesanato, ou seja, os produtos que são resultantes das práticas tradicionais, eles são muito comuns em todo o Brasil. Evidentemente, eles trazem as representações da identidade cultural do lugar, né? E na Amazônia isso é muito comum. Então nós temos produtos feitos de madeira, de barro, de palha, de cascas de frutos e de muitas outras estruturas. Por exemplo, cascas de frutos e de troncos, assim como as folhas e gravetos, né? Então vamos utilizar agora algumas dessas representações. No artesanato de bijuterias, por exemplo, é muito comum o uso de sementes, cascas de frutos e cipós. Tá? E as combinações de tinturas elas são muito variadas, certo? Então, o que pode ser percebido em cada um desses objetos é uma estrutura matemática de simetria. A simetria e a proporcionalidade elas são muito perceptíveis na constituição desses objetos de artesanato, tá bom? Aqui trazemos um exercício. O artesanato que é feito com barro, né, ele traz alguns elementos que evidenciam a estrutura da simetria e da proporcionalidade. Nesse caso aqui, nós temos dois eixos simétricos, um horizontal e um vertical. Observando apenas um desses quadrantes, nós temos ali um padrão que ele é utilizado na representação da estrutura simbólica presente neste prato, tá ok? Então esses traços são conhecidos como os traços Marajoara, tá bom? Então o que propomos como exercício? Nós colocamos uma fotografia, né, numa estrutura de grade, certo? De coordenadas horizontais e verticais. As coordenadas horizontais são numéricas e as verticais são letras. Então, a partir da identificação das unidades de padrão que estão presentes no prato, você pode fazer a representação na outra grade que está em branco. Então, percebendo o eixo de simetria vertical, o eixo de simetria horizontal, observando que em cada um desses quadrantes você vai identificar um elemento que tem padrão de repetição. E aí você faz a reprodução de um prato que está na primeira grade quadriculada para a segunda, que vai receber essa representação a partir da identificação dos elementos de acordo com as coordenadas, tá bom? Da mesma maneira, as cuias ou cabaças, que são ornadas a partir de elementos da Amazônia, elementos míticos da Amazônia, como animais, como várias outras representações, e a gente consegue observar esses padrões e exercitar o mesmo tipo de composição. E nesse exercício teremos então uma cuia na qual identificaremos os eixos de simetria e faremos a reprodução daqueles elementos que compõem o desenho, ok? Também nesse exercício nós temos aqui uma cuia que ela representa o padrão tanto na vertical quanto na horizontal, certo? E esses padrões vão sendo repetidamente identificados e transferidos para a segunda grade orientada. Então vejam, esses são alguns exercícios que podem ser desenvolvidos em sala de aula com os alunos para que eles percebam os padrões que fazem parte do conjunto que é representado nas cuias ou na pintura corporal, tá ok? Então, encerramos aqui essa aula e aguardamos vocês nos próximos estudos. Um abraço.